E acabou WandaVision, chegamos ao fim! Isso era pra ser uma referência ao tema do primeiro episódio, a abertura ali da sitcom dos anos 50, mas tá bom, vamos começar aqui, vai. Sim, meus amigos, pessoas do multiverso aí, WandaVision chegou o seu último episódio, tivemos o desfecho ali, os ganchos, o fim da primeira série da Marvel no Disney Plus, que foi maravilhosa, já tinha sido no meio do caminho. E cara, vou te dizer que esse desfecho pra mim só fez eu gostar ainda mais dessa série. Que final perfeito pra aquele conjuntinho ali, mas eu vou te contar mais depois da vinheta. Vem comigo então que hoje a gente vai falar sobre tudo isso no último vídeo aqui dessa playlist. Vamos aí pirar de felicidade porque a gente precisa de motivos pra sorrir e a Marvel felizmente deu isso pra gente graças a Odin. Vambora! Pois muito bem, então, já vou chegar aqui tacando o pé na porta, já vou falar do que eu achei desse final, como foi pra mim o último episódio de WandaVision, já avisando aqui que vai ter spoiler. Eu acho que provavelmente você já deve ter visto o episódio a essa altura do campeonato, mas não custa avisar que a partir daqui você está na zona de risco. Mas vamos aí, o que eu achei do fim de WandaVision? Que história é essa aí de final frustrante, final ia ser decepcionante? A gente teve ali aquele assuntozinho ali de que o final poderia ser um meio frustrante pros fãs que ficaram com muitas teorias, né? Quem disse isso foi o diretor da série. E se vocês me permitem dizer aí, ó, absolutamente não. Na minha opinião, teorias de filmes de super-herói, teoria da cultura pop foram feitas pra ser descartadas, sabe? Ou você confirma ou você descarta, mas o que importa é isso. Desde que a entrega final seja boa, não confirmar a teoria não frustra ninguém não, pelo menos aqui pra mim. E olha que eu era um dos doidos da teoria, ó, tem um monte de vídeo aqui, tem uma playlist inteira só de falando groselha, só de falando baboseira, teorizando, pirando aí. E cara, eu achei o final de WandaVision, o último episódio, assim, como um desfecho muito bom, muito coerente com o que a série trabalha, né, sobre a temática principal de WandaVision. Que como todo mundo acho que já tá até cansado de ouvir, como eu também cheguei a falar no passado, é sobre luto, é sobre perdas, é sobre se auto-entender, é sobre auto-entendimento, podemos dizer assim, né, porque de certa forma o luto também pode ser isso, pode fazer parte disso. Mas enfim, acima de tudo, o que importa é isso. Era uma série sobre a Wanda Maximoff e sobre esse arco dela, esse arco de entendimento, esse arco de superação, etc. Se tivessem sementes de X-Men, se tivesse dica, referência a Quarteto Fantástico, qualquer coisa assim maluca, era lucro, era consequência. O WandaVision não tinha obrigação de fazer nada disso, querer cobrar, querer esperar da série. Eu entendo esperar isso da série, eu esperava muitas coisas, né? Porque é super normal. Se tratando de universo Marvel, é natural você esperar grandes conexões, é natural você querer essas coisas, ainda mais no meio de uma fucking pandemia com muito tempo desde o último filme, com, sei lá, nem previsão de quando a gente vai ver as próximas aventuras aí, as próximas... Então é super normal, mas, cara, o que o WandaVision faz nesses 9 episódios é coerente, é conciso dentro da própria proposta, da própria aventura narrativa, e é muito bom, é muito legal. Tanto como narrativa isolada, quanto peça dessa grande quebra-cabeça, dessa grande conjunto que é o MCU. Mas vamos efetivamente começar a conversa aqui agora então. Cara, com o desfecho agora, parando pra pensar em tudo, eu acho que é conclusivo que o WandaVision é uma das produções com mais coração, assim, mais sentimento que a Marvel já fez, né? Claro, muito por conta da temática central, né? Isso já é inevitável. Mas é muito bom porque o melhor de WandaVision é ser uma produção da Marvel que atende aos requisitos de ser uma parte do universo Marvel, né? Então cumpre com coisa, com mitologia, com atmosfera épica, temática de super-herói, né? Ser uma coisa, essa parte da moeda. Porém, traz coisas novas pro gênero de super-herói, né? Traz experimentações novas. É uma série, uma sitcom, né? A maior parte do tempo
é uma série de sitcom dentro de um universo super-heróico, um universo de quadrinhos. Não é que eles acenam pro gênero ou se inspiram, homenageiam. Não, faz literalmente episódios de comédia de situação. E aí o que eu acho legal é isso, é ver esse experimento assim na sua forma essencial, 100% sendo aquilo. Ah, e claro, todo esse experimento faz sentido e se encaixa dentro do MCU, se encaixa dentro da atmosfera ali do universo. E aí o que eu acho muito bonito é o arco da Wanda na série ser a transformação dela, a evolução dela de uma pessoa, da pessoa que ela sempre foi no MCU, né? Falando da personagem criada no MCU, pela Elizabeth Olsen, etc. Mas nos quadrinhos também tem muito disso também. Mas enfim, que é uma pessoa forjada em perdas, basicamente, né? Que viveu a vida inteira nesse estágio de luto. Estágio não, nesse luto, né? Primeiro perdeu os pais, depois perdeu o irmão, e aí o amor, enfim, é uma pessoa que sempre esteve nessa áurea de tristeza, de perdas. Ela evolui através desse arco, né, olhar para essas perdas, mas isso vai além, né, da questão de superação, de olhar para as perdas e superar e viver melhor e aceitar, etc. É além disso, a Wanda ela se entende, ela se redescobre ou ela se descobre no meio de tudo isso, porque afinal ela nunca teve muito tempo, né? E aí a parte que eu acho muito louca é que essa transformação, né, ela acontece de várias formas ao mesmo tempo. Isso eu acho muito bacana. Ela acontece na Wanda como pessoa, né, como eu acabei de falar. Acontece nela como uma vingadora, uma super-heroína e uma usuária de magia com as decisões que ela toma nesse último episódio, mas esses três pilares num aspecto de responsabilidade, um entendimento de uma responsabilidade, e como feiticeira escarlate. Isso é o que eu acho mais louco. Todo o arco dela se entender culmina com ela se entendendo como a feiticeira escarlate, mais do que simplesmente uma coisa dela saber, receber a notícia, putz, eu sou um ser ultra poderoso, eu sou essa entidade aqui, tipo, não. Essas três estradas que eu falei, a de pessoa, a de responsabilidade como super-heroína, não sei o que, e como entidade, elas caminham juntas e culminam no mesmo ponto que simboliza o entendimento dela própria dentro do luto, sabe? Simboliza esse descobrimento, esse entendimento próprio. É isso que a transformação dela em Feiticeira Escarlate representa para aquele momento. Mas para encerrar aqui então, para dar meio uma espécie de veredito dessa conclusão de WandaVision e do todo da série, pra gente poder falar do que acontece no episódio e expectativas pro futuro, teorizar e etc. Eu vou finalizar reforçando essa ideia de que pra mim WandaVision é uma das melhores produções do universo Marvel por conta desses aspectos de ser uma coisa que traz áreas diferentes, traz mensagens diferentes, e ao mesmo tempo é primorosa no aspecto de lore do universo, é primorosa tecnicamente, né? Já vou falar sobre isso também, então. Tipo, mano, a série é de uma qualidade altíssima, as séries do Disney Plus da Marvel já foram faladas aí pelo chefão, pelo Kevin Feige, que são caras para uma bexiga. Então, assim, em nível técnico não tenho nem o que falar, é o mesmo nível dos filmes. Além de tudo isso, é uma série, é uma obra audiovisual que não é superficial, não é simples só por ser, sabe? Se medir ali, se dosar em tudo que tem pra fazer. Então é uma obra que se sustenta muito bem. E por fim, fazendo o último comentário de todos sobre atuações, né? O WandaVision, cara, é marcado por atuações incríveis. Seja por coadjuvante, a Catherine Han, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela, a Agatha Harkness, ela tem um time de comédia, um time de deboche, tipo, incrível. E os dois protagonistas, né, Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, que agora finalmente tiveram o espaço deles pra trabalhar, pra mexer com os personagens deles. E aí a gente vê um talento do Paul Bettany totalmente inédito, né, pra quem começou a acompanhar ele no universo Marvel, se sustentando assim, mano, deitado, assim, espetacular no que se refere à piada, à comédia. É onde ele mais brilha por aqui. E aí Elizabeth Olsen, onde ela mais brilha é quando envolve drama e transição entre tons. E, cara, assim, os dois, na série inteira, mostram um domínio, um trabalho físico incrível de atuação. E em questão de narrativa, é aquilo que eu falei. O Paul Bettany deita na comédia e a Elizabeth Olsen se entrega, assim, joga, dá tudo quando tem que dar na parte dramática. Um trabalho que começa até a se destacar, começa a tirar a gente do habitual da Marvel, né? E você tem um baque, você tem uma impressão de uma coisa
maior do que aquilo que você estava esperando, que você estava vendo. É uma atuação mais chocante, dramaticamente. Concluindo, eu acho que o WandaVision não é uma obra-prima, com certeza, mas assim, pro universo Marvel é uma das melhores produções. Fora dele também é uma ótima série, como eu tava comentando agora, é uma boa série, né? Uma coisa que uma das coisas mais legais é que WandaVision, por mais que seja intrinsecamente ligado ao universo Marvel, também funciona sozinho e é muito bom. É por isso que eu falei, é uma série que se sustenta, né? Eu conheço gente, eu sei de gente por aí no mundo também que acompanhou só a série, começou a ver o WandaVision, foi a primeira coisa que viu do universo Marvel e gostou pra caramba. Então assim, é um produto ótimo, não é uma obra-prima, tem suas falhas, né? Tem falhas herdadas do universo Marvel, né? Algumas coisas ali de barriga narrativa, por exemplo, a questão do tempo. Tem episódios que tem menos tempo do que deveriam, tem episódios que tem mais tempo do que deveriam. Episódio 4, por exemplo, na minha opinião, sofre um pouco disso. E esse episódio, pra já fazer a ponte, já partimos pra parte do vídeo onde a gente vai falar só sobre o que acontece no episódio 9, falar de teoria e afins. Assim, cara, o episódio 9 já tinha aquele problema, né? Comentado lá atrás de que ele tinha muita coisa pra resolver e só 50 minutos pra isso. E apesar de, na minha opinião, ele dar conta de resolver a maioria das coisas bem, né? Do jeito que poderia, do jeito que deveria. Ainda assim, ao final, ficou um episódio meio apertado, ficou apressado. Tinha coisa ali, por exemplo, que, cara, poderia ter sido resolvida de formas diferentes, poderiam ter sido resolvidas, sei lá, antes ou até mesmo, não sei. Eu já vou dar um exemplo, mas ficou um episódio que deveria ter mais de 50 minutos, porque afinal ele nem tem 50 minutos direito. É um episódio onde tudo acontece uma coisa em seguida da outra, sabe? Não tem canto de respiro, é explicação atrás de explicação e resolução atrás de resolução. É o momento em que você tinha que recolher todos os brinquedos da sala e colocar nos respectivos lugares. Então, assim, foi bem executado, eles guardaram os brinquedos bonitinho na prateleira, mas foi corridinho, sabe? Foi meio apressadinho, alguns ficaram meio tortos. Um exemplo de coisas que poderiam ter sido resolvidas antes ou de outro jeito, nesse caso antes, né? Especificamente no exemplo que eu vou dar, já falando agora dos acontecimentos do episódio final, é a conclusão ali da trama do Tyler Hayward, o diretor da SWORD. O que aconteceu foi um tradicional e já esperado golpe institucional, não sei se eu tô usando essa colocação da forma correta, mas o que acontece é que a gente suspeitava, já estava implícito, de que ele era um militar burocrata ou meio do mal, malvadão. Ele era um vilão, né, que queria fazer uma arma senciente com o Visão, só que obviamente não poderia fazer abertamente, porque o governo não deixaria, porque isso é errado e porque ele não deveria estar fazendo. Mas enfim, era isso, uma trama básica. Pô, eles foram esticando esse negócio do Hayward pra resolver só na cena pós-crédito. Beleza, a gente tem um indício ali no episódio 7 ou 8 de que tem alguma coisa de errado com a espada, porque eles estão rastreando Visão e não sei o que. Mas aí chega na cena pós-crédito do episódio 8, boom, tá aqui. No episódio 9 fica uma coisa, a trama por si só já é simples, já é básica. É um cara, um diretor, um burocrata querendo fazer coisas erradas em nome do poder, da ambição. E aí teve uma resolução extremamente simples. Tipo, o Hayward no episódio 9, cara, é um personagem totalmente raso, assim, sabe? O que ele foi legal durante a série inteira, no episódio 9 parece outro personagem, porque é simplesmente, temos o plano maligno revelado abertamente pelo vilão, né, falado, e aí ele dá as risadinhas malignas dele, o plano dá errado, obviamente, e ele vai preso. Você poderia, antes do episódio 9, ter dado um desenrolar maior pra essa trama, né, ao invés de só jogar indícios, pistas, reforçado mais ainda a figura vilanesca do Hayward pra no episódio 9 você ter só a conclusão da coisa, você ter o plano dele dando errado, ele indo preso, mas não tão básico assim, tão procedural, tão checklist quanto foi no último episódio. O próximo item da lista de acontecimentos é o Darkhold confirmado. A gente tem no comecinho do episódio
confirmado pela Agatha Harkness que aquele livro que a gente viu na casa dela é o Darkhold. O Darkhold, que é o livro dos condenados, é um livro criado por um deus ancestral, tá mais pra um demônio, na verdade, chamado Kiton. O Kiton também, que é o pai, é o criador da magia do caos, o poder da feiticeira escarlate. Mas espera aí que a gente já vai falar disso nesse vídeo. Espera aí, só completar, falar das outras coisas aqui, aí quando a gente for discutir a cena pós-crédito, vamos desenvolver essa treta aí. Outra revelação, outra resolução que o episódio 9 tinha que fazer era explicar quem é o bendito do Ralph, que a Agatha tanto estava falando. O Ralph, aliás, que era, sei lá, o resquício, o último pingo de esperança pra quem queria ver o Mephisto na série, pra quem ainda achava, apostava nisso. Totalmente descartado, totalmente desfeito. O Pietro do Evan Peters era ninguém mais que o Ralph. Era o marido da Agnes, que não é o marido, é a pessoa que mora na casa que ela sequestrou pra morar em Westview. E aí, cara, esse Pietro de WandaVision, ele é a personificação da zoação, né? Da tirada de sarro com a sua cara. Porque ele não era nada do que você pensava o tempo inteiro. Ele não era o Mercúrio, ele não era o Pietro, ele não era ninguém. Ele era o Ralph, que por sua vez também não era ninguém. O Ralph é só o Ralph, não era Mephisto, enfim. E aí, na boa, agora que acabou, eu fui enganado também. Não fui enganado no aspecto X-Men, mas fui enganado porque tive esperanças de que ia ter um plot twist ali, mas não teve. Mas eu achei muito legal ter sido só uma piada, cara. Eu achei legal justamente por isso, por essa coisa de colocar coisas que parecem ser uma, mas são outras, e essa enganação que o WandaVision faz o tempo inteiro. E aí depois falar que o cara era ninguém mais que o Ralph, outro ponto que era fomentado, que era discutido desde o começo, eu achei muito bom. Eu não achei um desserviço, não achei nada, assim, eu achei legal. Bom, e aí a próxima coisa que eu queria comentar é o duelo dos Visões que a gente teve nesse episódio, aí o Visão Branco, a arma do Hayward, versus o Visão de Westview. É muito louco, é muito da hora as cenas deles saindo na mão mesmo, tipo, a batalha física é muito legal. Só que o detalhe mais importante que me faz adorar esse embate é o jeito que ele foi resolvido. É o jeito que ele deveria ter sido resolvido, né, cara? Eu fiquei muito feliz que eles fizeram isso. Eles resolveram a parada na lógica. Tipo, os dois sintozoides batalhando entre si. Só que eles não resolveram as coisas na brutalidade, na fisicalidade. Porque são dois seres extremamente inteligentes, tipo, são duas mentes gigantes, tipo, o Visão tem a joia da mente, cara, tinha, pelo menos, né, na verdade não tem, enfim, o que importa é que são dois cérebros, é um embate de dois cérebros que tem corpos ultramente poderosos, mas o principal tá aqui. E foi muito legal eles terem resolvido o embate aqui. Pô, eu vi gente até zoando isso, falando, os caras colocaram eles pra dar uma de filósofo, não sei o quê. Tinha que ser assim, cara. Como que você esperava que a luta entre dois seres desse jeito, entre dois visões, né, fosse resolvida? Tinha que ser desse jeito. Eles tinham que brigar, usar superpoder, usar raio laser, não sei o quê. Mas a decisão da coisa tinha que ser no campo metafísico, no campo da lógica. Mas aí a gente tem o desfecho dessa sequência, né? E o primeiro grande gancho do episódio, que é que o Visão Branco, ele tem as memórias reativadas, né? Na verdade, ele tem o banco de dados desbloqueado pra ele, né? A gente não sabe se no futuro ele vai retornar como ele era antes, né? Antes de Guerra Infinita. Ou será que a gente pode ver um Visão que tem as memórias, tem as recordações de tudo que ele viveu, mas por não ter a joia da mente, por faltar um pedaço ali, ele pode ser mais um sintozoide do que um humano, e a gente pode ver alguma coisa muito legal aí, né, envolvendo o reencontro dele da Feiticeira Escarlate. A questão principal, que é pra onde ele foi, né, cara, sinceramente eu não sei muito bem no que pensar pra sugerir, assim, alguma coisa. Tem teorias aí de que ele pode ir pra Wakanda, pra reencontrar a Shuri e pegar aquele backup que ela fez em Guerra Infinita pra ele de volta, alguma coisa do tipo, mas eu não acredito que se for isso vai ser em Pantera Negra 2, porque, né, tipo, não encaixa muito bem. Pantera Negra 2 tem muito mais coisa pra resolver do que o Visão, sei lá. Enfim, já tem teorias, eu sinceramente não sei. Na minha opinião, eu acredito que esse seja um gancho seguro deixado por WandaVision, no sentido de que eles nem devem ter pensado ainda como eles vão colocar o Visão, tipo, devem ter alguma ideia, mas não tem nada concretizado ainda.
E aí eles colocaram simplesmente um gancho seguro. O cara sai pelo teto e é isso. A gente vai ver aí, eles podem usar o personagem quando e como quiserem a partir de agora. Uma coisa isolada que eu queria comentar também é um detalhe que eu peguei aqui, porque eu queria falar sobre a cena dos cidadãos, né? Quando a Agatha Harkness desperta todo mundo do transe da Wanda e a Wanda cai na real, ela sim, finalmente acorda da ilusão / convencimento que ela estava, porque até então a Wanda estava vivendo naquela coisa, né? Ela tinha consciência, ela percebeu, a princípio ela nem sabia como tudo aquilo começou, mas ela foi tomando ciência de que aquilo era uma realidade falsa, de que as pessoas não estavam sendo elas mesmas, mas ela decide manter aquilo por conta de estar ainda trabalhando nos seus conflitos internos, mas é só naquele momento que ela cai na realidade, tipo, ela sofre o impacto, ela percebe que ela tá afetando a vida daquelas pessoas, que aquelas pessoas estão realmente sofrendo e que ela é a culpada daquilo, e isso leva ela pra decisão final, né, que a gente vai falar aqui mais pra frente, mas eu gosto muito dessa cena, eu gosto muito da vibe dessa cena, tipo, pô, é uma cena tensa pra caramba também, né? Tem até uma fala ali depois, né, de uma personagem que é intensa, muito intensa também, que ela fala, pô, as pessoas pedem pra morrer, cara. Elas falam, pelo amor de Deus, libera a gente ou deixa a gente morrer. E tem um detalhezinho muito bacana, que é que quando a Wanda, ela tá no ápice ali de ser... Ela tá sendo coagida, meio que ameaçada, ela tá se sentindo sufocada, né? Pega essa palavra, sufocada pelos cidadãos ali que estão questionando ela, que estão pedindo, pelo amor de Deus, para de fazer isso com a gente. E ela, de novo, explode e as pessoas, elas começam a ser sufocadas também, né? Muito interessante. Outro detalhe interessante, tipo esse, é uma coisa que já dava pra notar no episódio 8, né? Quando a gente tem a cena da explosão do caos, a Wanda criando Westview inteira. A casa dela, as coisas de Westview, elas são construídas nos fragmentos bem quadradinhos. E agora no episódio 9 também, na cena em que o Visão e os filhos da Wanda começam a desaparecer, porque ela tá abrindo o Rex, ela tá abrindo a redoma e quebrando o feitiço, eles começam a desaparecer e eles começam a se desintegrar também em partículas quadradas, e tudo isso é uma alusão ao design de Dinastia M, a capa de Dinastia M. É muito da hora esse detalhe também. E o último detalhe que eu queria comentar fica na cena em que a Monica Rambeau salva o Billy e o Tommy, que a gente vê ali mais uma vez os poderes dela agindo, né? De novo, de uma forma instintiva, ela não controla os poderes ainda, né? A gente vai ver o desenrolar dessa história em Capitã Marvel 2, ou até na série Invasão Secreta aí, por causa da cena pós-crédito, então... Mas então, aquela cena é legal, é tecnicamente legal ver os poderizinhos lá e tal, mas comentários à parte, eu achei essa cena muito gratuita, cara. Tem a ver com aquela coisa que eu falei da trama do Hayward ser muito simploriamente resolvida. O cara, do nada, sai do carro e fala, eu vou te atirar nessas duas crianças. Ele acabou de ver os moleques usando superpoderes, desarmando todos os soldados, o cara me saca uma pistolinha pra atirar nos garotos. E aí chega a Monica Rambeau pra tomar os tiros na frente e fica o que eu falei. A cena é legal por causa da técnica dos poderes, mas é uma cena extremamente gratuita, sem sentido, assim, é só jogadas. Era puramente pra mostrar os poderes da Monica Rambeau. Poderiam ter feito isso de outro jeito. Mas finalmente chegamos ao clímax, a batalha final da Wanda contra a Agatha Harkness. E, cara, temos o nascimento da Feiticeira Escarlate. Temos ali o momento onde a Wanda se descobre, se define, finaliza todo esse arco de luto e se transforma. E aí, antes de continuar na piração do universo aqui, eu queria comentar uma coisa que era sobre a Agatha Harkness como vilã, porque eu vi algumas críticas a Agatha Harkness como vilã nesse episódio, falando que ela seria um personagem muito básico, assim, muito clichê, né? Um vilão muito clichê. O objetivo dela nesse episódio foi confirmado, né? Não era trazer nenhuma entidade à Terra, não sei o que, era justamente, simplesmente absorver a magia do caos, querer o poder pra ela. O caminho mais básico e óbvio que eles poderiam seguir. E aí eu vi muita gente reclamando que, assim, ela é meio que enfraquecida como vilã, né? Tipo, a motivação não tem muita força, é uma coisa muito clichê e aí seria um vilão fraco. Só que, na minha opinião, assim, não discordo que realmente fica uma parada clichê, fica uma vilã sem uma motivação, sem uma estruturação ali um pouco mais rebuscada, um pouco mais bem estruturado. Só que, sinceramente, eu não me importo e eu até prefiro desse jeito,
justamente porque o vilão de WandaVision é o luto, né? Esse é o vilão da série. A Agatha Harkness nada mais é do que uma antagonista. Ela tá ali pra ser uma figura que vai antagonizar na atmosfera super-heróica. Então você fazer da Agatha Harkness uma vilã do hahaha, sabe? Da pura maldade, só porque sim, não me incomoda justamente porque, na minha opinião, ela não tinha essa obrigação. Na minha opinião, ela ser esse personagem... Esse personagem não. Essa figura vilanesca clichê não me incomoda, ela cumpre o que ela deveria cumprir na posição dela, e também porque, muito provavelmente, a intenção não é nem fazer da Agatha Harkness vilã, porque nos quadrinhos ela é muito mais uma aliada do que uma vilã. E no universo Marvel, muito provavelmente eles vão fazer isso, eles deixam um gancho gigantesco, né? A própria Agatha Harkness falando pra Wanda depois que ela ativa o modo Feiticeira Escarlate, falando, putz, grila, você não sabe o que você fez, você vai precisar de mim no futuro. A Wanda falando, eu volto pra te ver. Então, assim, tudo indica que eles vão usar a Agatha Harkness como mentora da Wanda no futuro. Eles vão usar ela mais ou menos nessa figura. Mas eu acho que o principal é isso, não precisava. Eu não acho que categoriza demérito justamente porque tá bom, cara. Então, filme de super-heróis sempre vai ter uma coisa ou outra que vai ser esse clichê, vai ser essa coisa do sentido porque sim, né? O sentido superficial. E dependendo de onde está inserido, como está inserido, cara, fica tudo bem, sabe? E pra mim esse é um exemplo. Tá tudo bem, não precisa. A Agatha Harkness não precisava ser uma baita vilã, porque ela não é a vilã da série. Mas então nessa cena, a cena é fenomenal pra mim, cara. Eu gostei demais dessa batalha final. A cena é tecnicamente primorosa de novo. Os poderes, pra mim, tá tudo muito lindo, tudo muito bonito. A sacada da Wanda usar as runas, de novo, muito legal, sabe? Começa a construir essa figura em torno da Wanda Maximoff, dela começar a se entender como uma usuária de magia, e de uma usuária de magia extremamente poderosa, que aprende rápido e etc. O uniforme, cara, que uniforme, que roupa linda, mano. Caramba, a Elizabeth Olsen é muito linda, cara. Ela é a mulher mais linda desse planeta Terra, é sério. Mas enfim, cara, que roupa incrível, que uniforme incrível e que contexto incrível pra você colocar ele, tipo, mano... Toda essa sequência aí literalmente da transformação da Wanda em Feiticeira Escarlate é sensacional. É visualmente sensacional, é emocionalmente sensacional. Tipo, a junção das coisas ali, o que tá acontecendo em tela é incrível. E aí no final, pá, a explosão dela vestida, ela vira a feiticeira. Mano, é muito E aí botando a última ponte aqui pra gente já entrar na cena pós-crédito e nas teorias principais, quando ela ativa o modo, né, ela vira a entidade, a gente tem as próprias falas da Agatha Harkness falando, tipo, que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa séria tem ligação com isso, tipo, pô, você não tem noção do que as possibilidades que você abriu, coisa do tipo. E esse é o embasamento para o que pode estar acontecendo na cena pós-crédito, a segunda cena pós-crédito, e o envolvimento da Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho 2. A Wanda, a gente descobre que depois de sair ali de Westview, né, ela foge, meio que foge, né, ela não fica, porque muito provavelmente ela ia ser presa, ela ia ser responsabilizada pelos atos dela, né, por mais que tenha toda uma complexidade por trás, que não seja um ato premeditado de agressão, essas coisas. Enfim, esse desfecho da Wanda também é ótimo, assim, é excelente, porque ao fim de tudo ela toma uma decisão extremamente profunda, ela escolhe a decisão certa, né? Ela se entende como alguém que possui responsabilidades. Primeiro como uma super-heroína, como alguém do bem, ela escolhe salvar a cidade, salvar o Westview, desistir do sonho dela, desistir da realidade que estava fazendo bem a ela, né, que estava remediando os traumas para fazer a escolha certa. E ela também se entende como alguém que tem uma responsabilidade dentro do campo da magia. Afinal, ela descobre que ela é a Feiticeira Escarlate, ela detém todo esse poder e ela toma para si a responsabilidade de entender esse poder. Ela termina o episódio falando que ela não compreende esse poder, eu não compreendo esse poder, mas eu vou compreender. Ela parte numa jornada de entender, de poder controlar aquilo e se tornar alguém capaz de portar aquilo, alguém digno e responsável de ser aquela entidade. Então a gente vê na cena pós-crédito que ela se isolou, ela se botou numa casinha lá no meio do nada,
E então nós vemos Wanda Maximoff na casinha meio do nada, fazendo seu chazinho, até que, pô! Plano astral, temos a mesma Wanda Maximoff, só que na sua forma astral, estudando o Darkhold, cara. Aquela cena que atmosfericamente, assim, o clima da cena é primoroso. Aquela trilha meio de catacumba, meio de magia do mal, magia oculta. Porque o Darkhold e a magia do caos, eles são referente a isso, né? Eles são magias sombrias, ocultas, essas coisas. E ela tá lá estudando, né? Tá entendendo as coisas, até que ela ouve. E você pode ver que ela ouve de surpresa. Eu não acho que ela estava procurando. Eu já vou desenvolver, né? Tô chegando lá. Mas não acho que ela estava procurando aquilo. Por causa da reação dela mesma, a reação facial. Ela tá lendo, né? Você pode ver que a Wanda tá lendo o livro, tá passando as páginas com a magia lá e tal. Só que quando aparece a voz das crianças, aparece a voz dos filhos, ela dá uma mexida assim com a cabeça, o olhar dela já muda e ela fecha o livro. Beleza, ela fecha o livro com força, com um negócio assim, mas parece que ela ficou surpresa com aquilo. É isso que eu quero dizer. Então, chegando lá, finalmente... ao ouvir a voz dos filhos dela, né, a gente pode pensar em duas coisas. Primeira, que o que ela estava fazendo ali era tentar achar um jeito, e que ela vai no futuro aí, em Doutor Estranho 2, etc., tentar achar um jeito de trazer os filhos dela de volta, usar o poder, usar a magia do caos pra forjar eles, pra conseguir criar eles de novo, só que sem fazer uma realidade paralela, sem fazer pessoas sofrerem, etc. Só que, pra mim, essa possibilidade, eu enxergo ela ao pensar na coisa, mas eu não acho que é assim, porque fazendo isso, tratando a Wanda como vilã em Doutor Estranho 2, ou fazendo a Wanda voltar pra esse paradoxo de novo, de mexer com coisas que vão estraçalhar outras realidades, essas paradas, em prol de conseguir a vida que ela quer, você não só nega o que você acabou de fazer literalmente no episódio, como você destrói isso. Porra, o final do episódio é justamente a Wanda desistindo de tudo pra fazer a decisão certa. A gente tem uma cena belíssima, uma cena que, cara, a cena dela se despedindo do Visão é muito linda, cara. O discurso ali que eles falam, além de reforçar, além de finalizar e colocar a cereja final do bolo da mensagem da série, do trabalho da série em torno da temática luto, perdas, essas coisas, além de fazer tudo isso, conclui esse arco da personagem de uma forma incrível. E aí você vai voltar atrás, disso em Doutor Estranho 2 enfraquece demais. Eu não acho que é isso que a Marvel vai fazer, tá? Duvido muito. Se fizerem, pô, vai ser meio decepcionante. É por isso que a gente tem a segunda possibilidade que dá pra se pensar ao ver essa cena, ao ouvir a voz das crianças na cabeça da Wanda. Que e aí já é o que eu acho que estava acontecendo e vai acontecer aí no futuro da Marvel. A Wanda tá justamente entendendo, tá estudando o poder da magia do caos. E aí no meio desse caminho, as vozes do Billy e do Tommy seriam algum indício de que, alguma forma, eles dois possam estar vivos em outra realidade, eles possam existir ali, eles podem, sei lá, ter ido pra outro plano, talvez. A magia do caos, esse poder que a Wanda tem, é um tipo de magia que quanto mais usada, mais balança o multiverso ali, mais balança as linhas de realidade, sabe? Tipo, é um poder que mexe com esse tecido, tá? Ele altera. O que tem a ver também com uma possível entidade, um vilão em Doutor Estranho 2, vilão do multiverso. Mas enfim, possivelmente seja isso que aconteceu. Os filhos da Wanda estão em algum ponto deste multiverso. E aí, em Doutor Estranho 2, o envolvimento dele com a Wanda não vai ser aquela coisa teorizada de que ela seria o epicentro da fragmentação ali das realidades e que ela ia ser a vilã do multiverso por causa de descontrole, não sei o que, essas coisas que a gente já descartou totalmente aqui. Pode ser que então o envolvimento dele seja o seguinte: o Doutor Estranho vai ter que lidar com essa questão do multiverso porque algum problema acontece, um ser tá surgindo, tá bagunçando, alguma coisa de errado está acontecendo com as múltiplas realidades, e a Wanda vai embarcar nessa jornada com ele em busca dos filhos. Sabe aquela narrativa clássica também de dois personagens que estão seguindo o mesmo caminho com objetivos diferentes e aí eles se ajudam no meio da história? Então, pode ser isso. Pode ser que a Wanda esteja lá pra isso. Também ela vai se envolver com o Doutor Estranho pra justamente
aprender mais sobre o universo da magia e depois, posteriormente, até com a Agatha Harkness, etc. Mas o Doutor Estranho pode prestar esse papel de mentor no primeiro momento, até porque pode ser que ele precise do poder dela, das habilidades da Wanda, para a própria cruzada dele. E aí pode ser também, meus amigos, que justamente esse problema, o motivo da cruzada do Doutor Estranho, seja uma entidade liberada sem querer, assim, pela Wanda. Essa é a ponte que eu tinha colocado lá no começo, ó. Quando a magia do caos é usada, ela bagunça os multiversos, sei o que lá, e ela facilita, ó, pode ser que ela facilite a entrada, a inserção de uma entidade maligna no multiverso. Essa entidade pode ser o Kton, pode ser o Mephisto, aí ó, as teorias de Mephisto ainda não caíram, ó. A gente não desiste nunca, ele vai ter aqui sim, enfim. Pode ser que a Marvel até crie uma entidade nova pra fazer isso. Mas quem sabe seja a cruzada do Doutor Estranho, ou o vilão do filme, né, seja uma entidade emanada da magia do caos, que tenha entrado, tenha se fortalecido através dessa brecha que a Wanda abriu, se liberando como Feiticeira Escarlate, abrindo esse portal, entendeu? Indiretamente. Eu acho isso muito provável, cara. Eu acho que essa é a minha teoria pra Doutor Estranho 2. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Doutor Estranho vai ser obrigado a partir para essa cruzada por causa desse caos que vai ser iniciado no multiverso. A Wanda vai junto com ele porque ela vai estar atrás dos filhos, ela quer entender isso, né? Entender por que ela ouviu as vozes deles, se eles estão lá, como encontrar. Um vai precisar do outro, e aí no meio disso tudo, eles descubram que essa entidade que eles estão enfrentando conseguiu estar lá por conta da magia do caos, por conta dessa liberação. Bom, essas são as minhas apostas. Acho que tem muito potencial, tem muito fruto bom pra sair daí. Bem, esse aqui foi o vídeo, essas foram as minhas impressões do último episódio de WandaVision e impressões finais sobre a série toda. E é isso, se você gostou do vídeo aí, ó, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui, ó, pra ver os meus próximos vídeos. Vê os antigos também, vai estar aparecendo a playlist aqui no final do vídeo. E ó, obrigado de coração, de verdade mesmo, a todos os amigos que acompanharam essa série aqui que eu fiz sobre o WandaVision. Obrigado de verdade, galera. Se vocês assistiram todos, mesmo se você não assistiu todos, se você gostou do que eu fiz, se você tá apoiando aqui, já agradeço demais. Deixa nos comentários aqui, ó, interaja, deixa nos comentários o que você achou. O que você espera pro futuro da Marvel, alguma impressão sua sobre o WandaVision, alguma teoria que você tenha, vamos conversar aí, vamos aproveitar esse quentinho aí que a série deixou e esperar só mais um pouquinho aí, ó, porque a próxima parada é o céu, meu amigo. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e eu vejo você numa próxima. Te vejo aí pelo multiverso, valeu? Tchau!